A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Início do capítulo 20, do versículo 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata também. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata por dia? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Pois bem, esta parábola de contratar para trabalhar na vinha é uma parábola, uma história que Jesus contou para significar para nós o entendimento da pertença ao reino de Deus, a salvação eterna. Pessoas que se comprometem com o reino de Deus desde a infância. A gente viu agora, neste ano, a canonização de um jovem, Carlo Acutis, 14, 15 anos, é santo, proclamado pela igreja. Mas também a gente vê muitas canonizações de homens já. Santo Afonso, por exemplo, 91 anos, morreu e chegou por último e
foi chamado, é um santo de toda a igreja mais. Pois bem, essa parábola reflete aqui um pouco o mundo do trabalho. Aqueles trabalhadores quiseram entender de outro modo o pagamento que receberam. Aqui diz assim que quando o patrão começou a pagar pelos últimos e deu uma moeda de prata, os que chegaram primeiro, quando viram, disseram: então nós vamos ganhar mais, porque esses só trabalharam 1 hora. Aí aqui já começou a primeira greve do mundo. Os caras começaram a resmungar contra o patrão, mas o patrão foi bem firme. Amigo, eu não estou sendo injusto, eu contratei com você uma moeda de prata. E olha que naquele tempo uma moeda de prata era a continha de você passar um dia se alimentando, pagando transporte, tomando até um lanche, entendeu? Agora, o patrão disse: eu faço com o que eu tenho aquilo que eu quero. Será que você está com inveja porque eu sou bom? Não. Então Jesus aproveita para dizer que também uma pessoa que se converter no fim da vida, ela vai se salvar igual aquela que se converteu no início da sua vida. Meus irmãos, entendamos isso. Pois bem, rezemos. Ó Deus, preparaste para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.